Renata Glask ressurgiu das cinzas da casa onde vivera quando criança sem nada além do próprio nome e das pesquisas de seus pais em alquimia. Nas décadas que se seguiram, tornou-se a baronesa da química mais rica de Zaun, uma magnata extremamente influente que conquistou o poder, atando os interesses de todos aos próprios dela, né? Trabalhe com ela e receba recompensas imensuráveis. Trabalhe contra ela e conheça o arrependimento. Mais cedo ou mais tarde, porém, todos acabam se unindo a ela. E aqui tem relação com a Camille, com o Echo, Victor e Zeri também. Opa! Por isso a Camille é bonita. Ai, amei. É, pode ser. Aí, Tá. Monange. A vida nem sempre foi gentil com Renata Glask. Seus pais foram alquimistas geniais, especialistas em inovações nas artes da cura, dedicados ao trabalho, e a comunidade zaunita distribuíam cuidados e curas a quem precisasse, independente de os pacientes terem ou não condições de pagar. Renata cresceu acostumada a ir dormir com fome, ressentida com a ideologia dos pais, porém incapaz de mudar as próprias circunstâncias. Sonhava com os navios que atravessavam os portões solares do canal em direção a Piltover, imaginando um dia assumir o controle e dar uma nova direção à própria vida, rumo às riquezas do mundo, né? Já com idade suficiente para ingressar nos negócios da família, a Renata demonstrou rapidamente a falta de aptidão para a alquimia. Tinha, contudo, ideias de como lucrar. Empresária, tá ligado? O primeiro discurso de vendas de Renata... Bom, hein? O primeiro discurso de vendas de Renata convenceu seus pais de que eles não precisariam cobrar mais do que as pessoas poderiam pagar se começassem a atender os zaunitas mais ricos. Os pacientes leais, que exaltavam os serviços dos Glask para as classes mais altas, logo garantiram que o trabalho de caridade da família fosse financiada pelos valores que Renata cobrava dos ricos. Ainda assim, em vez de viverem no conforto, os Glask gastaram o dinheiro no desenvolvimento de uma fórmula Quintec altamente refinada e capaz de prolongar as vidas dos pacientes mais enfermos. Entretanto, não importava o que fizesse, a fórmula sempre trazia efeitos colaterais indesejados. Deixava os pacientes extremamente manipuláveis ou extremamente violentos, tipo a Scintilla. Então, eles continuavam tentando melhorá-la. Somente Renata, irritada por ver o que os pais escolhiam fazer com o dinheiro que ela havia ganhado para eles, se perguntava se a fórmula não poderia ser útil sem essas modificações. Em Piltover, os líderes dos clãs de elite, que lucravam com as soluções medicinais paliativas dos Zaunitas, ouviram boatos sobre a pesquisa da família Glask. Dispostos a tudo para proteger o próprio negócio, eles pagaram alguns agentes para resolverem a situação. A Renata acordou com os gritos dos pais enquanto a casa queimava ao redor deles. Perdeu um braço na tentativa, fracassada, de salvá-los. Munida apenas do nome da família e das partes da pesquisa que resistiram ao fogo, a Renata jurou não seguir o caminho ingrato de altruísmo. Puta que pariu, caminho ingrato me quebrou do meio. De altruísmo trilhado. É que uma frase diz, caminho ingrato de altruísmo trilhado. É muita palavra difícil de seguir. Não, é que Renata é ingrato, me quebrou. É isso! A gente sacou a Riot! Em vez disso, dedicou-se a transformar a pequena herança em algo maior, algo que proporcionasse tudo o que ela nunca tivera, algo que trouxesse dinheiro, poder e controle, um império. Conforme os anos se passaram, ela foi se tornando a mente por trás de várias pequenas operações enquanto criava laços com indivíduos repulsivos, porém influentes por toda a cidade. Dava emprego, emprestava dinheiro e fornecia remédios para os filhos doentes das famílias, mas nunca de graça. Se não pudessem pagar em dinheiro, ela cobrava em lealdade. A Renata percebeu rapidamente que a genialidade era a mercadoria mais rara e lucrativa em Zaun, e criou um plano para investir em jovens desfavorecidos com talentos para a inovação. Oferecia um espaço para trabalharem e estabilidade para as famílias em troca da prestação vitalícia de serviços. Os mais pobres não tinham condições de negar. Renata passou a ter acesso abundante a criações de produtos inéditos e exclusivos, além de novos usos para a Fórmula Quintec. Fórmula Quintec eu acho que é Scintilla ainda. Legado de seus pais. Os lucros cresciam vertiginosamente. Então, ela criou as indústrias Glask,
após adquirir a primeira do que seriam dezenas de fábricas para produzir seus produtos Quintec de luxo. As indústrias Glask, nossa, é longa essa lore, se expandiram por toda Zaun, desde as operações de mineração de Quintec até os salões de dança e as refinarias, irritando tanto barões que até então mantinham o monopólio dos empreendimentos. A Renata, porém, persuadiu um por um a se juntar a ela, tornando-se, sem alarde, uma baronesa da química, da qual ninguém poderia se afastar por medos de prejuízo financeiro. Enquanto as indústrias Glask cresciam, Renata permanecia nas sombras, esperando o momento certo para dar o próximo passo. Me lembrou um pouco esse tipo o Jace, tá ligado? Com o dono da Hextech, ela ser dona do bagulho ali. Sim, da Quintec. O momento chegou quando um acidente Quintec liberou gases venenosos pelas ruas de Zaun, levando a cidade ao pior estado visto em décadas. Em meio à fumaça nociva, as indústrias Glask passaram a oferecer respiradores básicos e filtros para toda a cidade, de graça. E assim, toda a população passou a conhecer Renata Glask e sua benevolência. Renata ganhara a lealdade de Zaun. Se vocês não perceberam, essa é aquela máscara que o Silco usa lá com os barões químicos quando ele toca um gás venenoso que intoxica todo mundo. Vocês estão ligados? E só ele ia servir Exatamente. como pra não... É essa, eu acho que é essa máscara aí, por isso que ela é tão Também fodida. acho. Me perdi? Notícias. Notícias sobre... Notícias sobre sua generosidade se espalharam também por Piltover. Pela primeira vez, vendedores viram os produtos Quintec elegantes e ultra refinados de Renata com seriedade, e pouco depois, encheram as prateleiras com eles. Então, todo piltovense que se prezasse passou a ter pelo menos um produto das indústrias Glask. E os mais ricos passaram a almejar o lugar ao lado de Renata nos bailes de gala e na casa de ópera. Mas o plano de Renata nunca fora ser uma baronesa da química em Zaun, nem queridinha corporativa de Piltover. Não, o que ela quer é tomar a fonte do poder financeiro de Piltover para si. Os portais solares, com quais tanto sonhava na infância, pois aquela que controla os portões solares controla o fluxo de compra e de venda, e aquela que controla o fluxo de compra e venda controla o mundo todo. Um compartimento secreto cheio de fórmula Quintec de seus pais instalado em todos os produtos da Glask, tanto em Piltover quanto em Zaun, pronto para ser liberado assim que ela der a ordem, efeitos colaterais inclusos, é só questão de tempo até que todos trabalhem para Renata Glask. Gente, eu acho que é o lance do... Olha Cai só, por terra. Vai, é falei, tipo... falei. É o lance do Charmin que vocês falaram aí, dela ser uma Puppet Master, tá ligado? É. Que ela tem um negócio, todo mundo tá usando. É só ela ativar na hora e pronto, vai controlar todo mundo. E assim, ainda assim, antes dela usar esse artifício, ela controla as pessoas através do poder do dinheiro. Ela é tipo uma agiota também, tá ligado? Gente, olha esse trecho. O Steve Um Jobs. compartimento secreto cheio de fórmula Quintec de seus pais, instalado em todos os produtos da Glask, tanto em Piltover quanto em Zaun.